Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, nós continuaremos o estudo artigo por artigo da Lei 9.099 e estudaremos, em específico, o parágrafo 6º do artigo 89 da Lei 9.099. Como de costume, nós começamos a aula lendo o dispositivo legal em estudo, que estabelece que não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Então, diz esse dispositivo que não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Legal. Nós estamos aqui, como eu já mencionei para vocês, no estudo da suspensão condicional do processo, também chamada de sursi processual. E o que esse dispositivo está estabelecendo aqui é uma causa suspensiva da prescrição. Isso é muito importante, tá? Porque, inclusive, nós já mencionamos ao longo do curso que há uma diferença entre causa suspensiva e causa interruptiva da prescrição. Nesse caso aqui, estamos diante de uma causa suspensiva da prescrição, certo? E o que significa dizer que essa causa aqui suspende a prescrição ao invés de interromper a prescrição? Significa dizer que a causa suspensiva, ela implica que, em caso de futura revogação da suspensão condicional do processo, a prescrição voltará a correr pelo saldo de tempo restante. Então, se fosse interrupção, não é interrupção, mas se fosse interrupção, o prazo prescricional seria zerado e quando viesse a ser contado de novo no futuro, seria contado do zero. Por outro lado, considerando que aqui é suspensão, isso significa que lá no futuro, quando o prazo voltar a correr, ele será contado apenas no saldo de tempo restante, ok? Então, ele não é zerado. Vamos dar um exemplo aqui para poder ficar um pouco mais clara a situação? Vamos lá. Imaginemos aqui um caso em que o prazo prescricional é de 3 anos, tá bom? Então, vamos imaginar aqui um caso em que o prazo prescricional é de 3 anos. Inclusive, vou dar um exemplo aqui, olha, que nem é de infração penal de menor potencial ofensivo, tá bom? Vamos imaginar aqui um crime que não é infração penal de menor potencial ofensivo. Inclusive, isso aqui é bom para vocês lembrarem que, olha, embora esse dispositivo esteja na Lei 9.099, a suspensão condicional do processo se aplica, inclusive, a infrações penais que não são classificadas como de menor potencial ofensivo. Então, vamos lá. Imaginemos que houve ali, em determinado momento, o recebimento da denúncia. Então, a denúncia ali foi recebida. Vou marcar aqui. Recebimento da denúncia. Legal. Então, houve, em determinado momento ali, o recebimento da denúncia. Depois disso, vamos imaginar aqui que houve a suspensão condicional do processo. Vamos marcar aqui como sursi processual. Legal? E vamos colocar que nesse intervalo de tempo aqui, vamos marcar que nesse intervalo de tempo aqui, transcorreram 1 ano e 1 mês. Aí vamos imaginar que o sursi processual, lá na frente, ele foi revogado. Tá? Então, o sursi processual ele foi revogado lá na frente. Aí eu vou anotar aqui. Vou anotar aqui que nesse período aqui transcorreu 1 ano e 6 meses.
Na sequência, o processo voltou a correr e vamos dizer aqui que a publicação da sentença condenatória recorrível, ela ocorreu aqui. Vamos anotar aqui que é a publicação da sentença condenatória recorrível. Ok? E vamos anotar aqui que nesse último prazo aqui, transcorreu mais um ano. Legal? Então vamos pensar aqui nessa situação que eu citei aqui para vocês. Olha, o prazo prescricional dessa infração penal aqui foi de 3 anos, tá certo? O prazo prescricional concreto após a aplicação aqui da pena na sentença condenatória. Foi de 3 anos. Legal? Aí nós começamos a pensar aqui. Olha, nós tivemos aqui, no começo, 1 ano e 1 mês. Depois, nós tivemos mais 1 ano e 6 meses. E depois, nós tivemos mais 1 ano aqui. Se nós somarmos todos esses prazos, nós percebemos que nós chegamos ao patamar de 3 anos e 7 meses, que superam esses 3 anos aqui mencionados como prazo prescricional. Acontece que, dentro desse período aqui, que está em vermelho, o prazo prescricional ele não correu, que é justamente o que está sendo dito nesse dispositivo que estamos estudando hoje. Olha, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Então, nesse período aqui que eu coloquei de vermelho para vocês, o prazo prescricional não correu, perfeito? Como ele não correu, na verdade, só correu prescrição nos períodos que estão em azul. Ou seja, nesse exemplo que eu dei para vocês, só correu prescrição de 1 ano e 1 mês mais 1 ano, totalizando 2 anos e 1 mês, certo? Então, nós somamos o que correu em azul no primeiro período com o que correu em azul no segundo período, totalizando aqui 2 anos e 1 mês. Considerando que 2 anos e 1 mês é inferior ao prazo de 3 anos, nós temos que não houve a prescrição, certo? Não houve a prescrição. Então, na causa suspensiva, a prescrição ela volta a correr pelo saldo de tempo restante. Qual que é o saldo de tempo restante nesse exemplo aqui que eu citei? Olha, considerando que já tinha corrido 1 ano e 1 mês, e considerando que o prazo prescricional total aqui é de 3 anos, quer dizer que ainda seria possível correr, sem que ocorresse a prescrição, o prazo de 1 ano, 10 meses e 29 dias. Porque se por um acaso corresse 1 ano e 11 meses, seria atingido aqui o lapso de 3 anos e ocorreria a prescrição. Então, vamos alterar esse exemplo aqui e vamos dizer que imagina que nesse período final, desde a revogação do sursi processual até a publicação da sentença condenatória recorrível, ao invés de ter transcorrido apenas 1 ano, tivesse transcorrido 1 ano e 11 meses. Se tivesse transcorrido 1 ano e 11 meses lá no fim, eu somaria esse 1 ano e 1 mês com esse 1 ano e 11 meses, eu chegaria a 3 anos e teria ocorrido a prescrição. Todavia, se nesse período final só transcorreu 1 ano, aí eu somo os 2 períodos e eu chego, na verdade, a 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês é inferior a 3 anos. Logo, nesse exemplo aqui, não ocorreu a prescrição. Deu para entender? Então, eu somo esse período com esse período aqui. Logo, esse período inicial aqui, ele é considerado,
já que houve a suspensão e não a interrupção. Bom, essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e deixar seus comentários, e nos vemos na próxima aula.